Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Hoje o tema está sensacional. O Deus que cura, Jeová Rafá, o Deus da cura. Você já recebeu alguma cura do Senhor? Física, emocional, espiritual? Você já recebeu alguma cura de Deus? Você crê que Deus pode curar você de qualquer enfermidade? Porque você tem que crer. Se você não crer, né? Se não tiver a fé genuína, não vai acontecer. Gente, esse tema é sensacional. Nós temos muitos testemunhos de cura, né? Tem uma lista de uns 100. Eu fiquei fazer uma lista, porque Deus, ele é maravilhoso e ele tem a cura disponível para nós. A graça do Senhor está sobre nós, a misericórdia dele, ele tem graça em abundância para nos dar, né? E ele tem a cura para nos dar. Na palavra, quantas curas Jesus fez? Meu Deus! E a palavra diz que ele fez tantas outras curas que se fosse colocar dentro de um livro, não teria caberia. Livro no mundo que caberia. Não caberia. Então, eu fico só imaginando, né? E diz que eu tava lendo esses dias, eu tô apaixonada em Marcos, gente. O Senhor me levou a Marcos. E eu tô aprendendo muito, assim, refletindo muito. E aí eu fiquei refletindo, assim, como ele olhava para as pessoas, ele se compadecia, ele tocava, a pessoa era curada, né? E muitas vezes o Senhor nos leva a um lugar sempre assim, você quer ser curado? Ele sempre te pergunta para ver onde está teu coração e a tua fé. Eu quero, Senhor, mas se colocou uma já tem dúvida. E ele sempre fazia a pergunta, mas você quer ser curado? Então vá e seja curado. Né? Ele era um homem de poucas palavras e fazia uma oração de comando, né? Isso é. Inclusive naquela passagem do paralítico que está lá no tanque de Betesda, né? Ele tá lá há muitos anos, ele tá lá esperando um milagre, esperando que a água se movimente e que ele consiga entrar na água para ele ser curado. Mas Jesus um dia vai até ele, no sábado, que não poderia haver a cura, né? Mas para Deus, Deus é Deus, né? A gente desculpa aí, mas Deus é Deus. Ele vai até ele e ele pede pro paralítico se ele quer ser curado. E ele começa, mas é que a água se mexe e eu não consigo entrar. Mas é que eu fiquei aqui muitos anos e ninguém me levou. Mas é que... Ele começa a dar justificativas. E Jesus fala de novo, mas você quer ser curado? Então, muitas vezes, a nossa cura, a cura daquilo que a gente pede para Jesus, de que a gente espera que ele nos cure, ela só não acontece porque nós não declaramos a cura sobre a nossa vida. A gente fica arrumando desculpas. Mas é que Deus ainda não escolheu me curar. Mas e a mulher do fluxo de sangue que invadiu a multidão e ela cria que se ela sequer só tocasse na barrinha ali da roupa de Jesus, ela seria curada. E dele saiu o poder, né? Olha o tamanho da fé que ela tinha. Quem foi que tirou o poder de mim? E ela nem encostou em Jesus na roupa, no braço, ela tocou na pontinha da vestes dele. Quanto poder existia nesse Senhor. Existia não, existe. Porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo, é o mesmo do que vem pela frente. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que restaura, que limpa, Gente, ele cura tudo. É isso aí. Ele cura o físico, mas ele cura o emocional, ele cura o espiritual, ele faz nova todas as coisas. Exatamente. Eu estava comentando com a Rayara, eu também já recebi várias curas, ela vai contar algumas das que ela já teve também, recebeu do Senhor, mas eu tenho algumas que marcaram mais minha vida. E uma delas foi quando eu tinha a minha filha mais velha, a Melissa, bem pequenininha, ela devia ter um ano e meio, mais ou menos. Eu sentia uma dor muito grande nas costas, na parte de trás das costas, assim. E eu tava a primeira filha, então você quer aproveitar cada momento, só que aquela dor às vezes me travava, sabe? Eu não conseguia ficar com ela muito tempo no colo. E um dia eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu pedi tanto ela pro Senhor, ela é um sonho realizado, né? E agora que eu quero aproveitar, eu vou ter essa dor. E eu nunca tinha tido essa dor na minha vida. Eu falei, meu Deus, me cura, se eu puder, me cura. E, gente, eu senti uma coisa muito extraordinária, assim, de verdade. Eu terminei de orar e eu fiquei, assim, um tempo, sabe quando você fica um tempo pensando?
E aí eu falei, agora eu vou, entreguei ao Senhor. Eu não tava dormindo, eu estava com o olho fechado, mas muito ligada assim a tudo que estava acontecendo, até porque ela estava meio ainda se batendo na cama, e tal. Mas eu senti quando duas pessoas entraram no quarto. Então, uma pessoa veio, uma pessoa que eu digo porque a presença é, né, como se fosse eu não vi, mas eu senti. Então, uma das presenças veio, subiu na cama, e aí a outra que estava aqui me virou meu corpo de lado. A que estava aqui segurou a minha perna, fez força, porque eu lembro que eu senti a pressão da mão, muito suave, assim. E a outra pessoa, vamos dizer assim, o outro, eu digo que foram anjos do Senhor, né? Que estavam ali, eu senti que ele passou como se fosse algo cortante, mas que não doía, sabe? Era só a sensação assim, bem no derredor onde eu sentia a dor nas costas. E aí, quando terminou aquilo, eu senti que quem estava pressionando minha perna aqui soltou, eu senti que ficou leve, e aqui quem tinha, o anjo do Senhor que estava ali fazendo aquilo em mim, passou a mão assim e saiu. E eu vivenciei tudo aquilo muito nítido, eu estava muito acordada assim. E eu só recebi. E eu juro pra vocês, eu nunca mais tive nada de dor nas costas. Nada, eu nunca mais senti aquela dor. Foi o Senhor que me curou. O Senhor enviou anjos dele pra me curar. Glória a Deus. Ai, gente, Deus é muito bom. Meu Deus. Ele é muito bom. E se a gente pedir pela cura e a gente crer, Deus é fiel para nos curar, para cumprir aquilo que está na palavra dele. Eu tenho tantos testemunhos, gente, tantos. E o Senhor recentemente me lembrou de uma cura que eu não lembrava mais. Porque na época eu era um bebê. Mas o Senhor me levou a lembrar, né? O meu pai já me contou várias vezes, por anos ele falava sobre isso. Quando eu nasci, os meus pés, eles não eram retinhos assim. Eles eram para dentro, os dois. Na época, minha família ela era toda, ainda são, né? A maior parte deles, eles eram católicos. Então, mas eles tinham a fé deles, né? A fé em Deus. Meu avô tinha muita fé, minha avó tem muita fé. E na época eles me levavam num padre que tinha lá perto. E de tanta oração que foi feito e eles crendo que Deus realmente poderia operar um milagre, eu fui curada ainda de bebê. Uau. Então, os meus pés que nasceram, os dois tortos, não eram um, eram os dois, eram os dois pra dentro, assim. Eles são perfeitos, eu não tenho dificuldade, nunca tive dificuldade nenhuma pra caminhar, nunca, nada, né? Não tenho nada, não dá pra dizer, né? E eu não lembrava disso, por anos eu não lembrei. E esses dias o Senhor, falando das curas, o Senhor me trouxe à mente, ele falou, ó, lá, desde lá. Nossa. Desde lá, desde pequenininha. E depois eu contei para vocês num outro testemunho, num outro podcast, né? A questão da depressão, que a gente falou, né? Da questão da ansiedade, de que eu tive um pré-diagnóstico ali, enfim, a médica me deu os remédios, eu tomei 3 dias e declarei sobre a minha vida que eu não ia tomar, que eu não aceitava aquilo e que eu não queria aquilo e nunca mais tomei remédio, né? E aí já depois de maior, quem assistiu o meu testemunho lá nos nossos primeiros vídeos, né, que eu contei como foi a minha primeira experiência aí com Deus agora grande, entendendo que existia um Deus de fato, na cura da pneumonia que eu tive. Seguido da cura da pneumonia, eu tive a cura das cordas vocais, que foi na oração do monte que a gente foi, lembra? Eu fui para essa oração, eu não entendia ainda, a gente era recém-convertida, assim, eu não tinha entendimento do quão poderosa é a nossa oração em relação à cura, né? Eu pedi a cura da pneumonia, mas como meio que fiz uma prova de Deus, assim, sabe? Tipo, então se tu quer que eu vá pra ti, me cure, que eu vou saber que o que eu tô passando vem de ti, né? Mas eu fui pra oração do monte não imaginando que eu ia receber uma cura lá. E foi muito curioso porque em determinado momento o Espírito Santo me tomou. E quando eu voltei, a Luana veio. Tu lembra que tu veio e disse o que destravou? Sim, Deus manda te perguntar o que destravou. Verdade.
E na hora, eu fiquei, mas destravou. E na hora o Espírito Santo me trouxe, você foi curada. Uau. E desde então eu não tive mais problema nas minhas cordas vocais, né? Meu Deus. Depois disso, a cura da asma, que foi uma consequência da pneumonia. E eu fiquei um ano com crises de asma, usando bombinhas, vários corticoides, muito medicamento. E eu lembro que antes do encontro com Deus, eu comecei a orar e pedir para Deus. Falei, Deus, eu não quero mais, eu não aceito mais. Falei, já sou tua filha, eu já aceitei, já tô contigo. A pneumonia veio para que eu viesse para o Senhor, então eu já sou tua, então eu não preciso mais dela, eu não quero mais ela. E eu comecei a clamar para o Senhor me curar. E 3 dias antes do encontro com Deus, eu recebi a cura. Num culto, o pastor fez um pedido, né? Para quem tinha problema no pulmão. E ele tava reto comigo, assim, ó. Retinho no corredor. E eu ergui a mão e eu fui. E quando eu cheguei na frente dele, ele falou assim, e quem tem problema na coluna? Eu falei, sério, Deus? Eu só ergui a mão. Porque desde os 10 anos de idade, eu descobri que eu tinha escoliose, né? Então, eu tinha muita dor na minha coluna, muita dor no meu braço. E eu falei com Deus ali, eu falei, ai, Senhor, se o Senhor só me curar da asma, já tá ótimo. A coluna pode ficar para outro dia. Mas Deus é um Deus completo. De detalhes, ele é um Deus completo. A pessoa que orou por mim, que veio orar por mim, eu não sei quem foi a pessoa que veio orar por mim nas minhas costas, enfim. Mas, gente, Deus é tão maravilhoso que esse toque suave que você sentiu, se tinha alguém físico também eu não sei, porque eu não olhei para trás, né? Mas aonde foi encostado eram os pontos exatos que eu sentia a dor. Nossa. E eu não falei para ele aonde doía, eu só falei que eu tinha problema na coluna. Aonde foi tocado eram os pontos exatos aonde eu sentia dor. E a minha coluna, ela fazia um S. Se eu me curvasse e passasse a mão, porque eram 2 desvios, né? Ela formava um S, eu conseguia sentir o desvio de passar a mão. E o meu filho também tinha asma. E nesse mesmo dia, depois, ainda quando o pastor orou por mim, eu falei pra ele, eu disse, o meu filho também tem. Ele disse, mas ele também vai ser curado. Se você crê, ele também. Eu falei, eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. E já faz mais de 1 ano, a gente tá em outubro, mais de 1 ano que nem eu, nem ele, nós usamos bombinha. Uau. Passamos o inverno agora. Sem bombinha. Sem nenhuma dose de bombinha. Eu fui pro encontro com Deus, morrendo de medo, né? Daqui a pouco dava aquela, né? Vou levar a bombinha junto. Só que eu sabia que Satanás poderia usar essas curas contra mim, trazendo dores, para que eu voltasse atrás e falasse, então Deus não me curou. E eu tenho até hoje a bombinha. Mas como eu fiquei com o medicamento lá atrás, não sei se tu lembra que eu comentei, que eu fiquei anos com o frasco de remédio no guarda-roupa ali, ela também tá aqui. Pra eu mostrar e falar, ó, tá vendo isso aqui, ó? Eu não preciso mais, porque Deus me curou. Sabe? Não porque eu tenho medo não, pelo contrário. Mas é como uma forma de eu gritar pro mundo espiritual e de eu falar, tá vendo isso aqui, ó? Eu não preciso mais disso aqui, sabe? Então ali eu fui curada da asma e da coluna. A minha coluna, então, depois dessa cura, se eu curvar e passar a mão, eu não sinto mais, ela é reta. Nossa. Ela é reta. E é incrível porque eu tinha uma dor toda manhã. Eu ficava horas até aquela dor na coluna passar, até me ajeitar e tal. Gente, no outro dia eu já não tinha mais. Uau. No outro dia. Quanto tempo a gente passou sentado no encontro com Muito. Deus, em cadeiras que não eram cadeiras estofadas, cadeiras como a gente tá aqui, né? E se fosse passar antes, 1 hora eu já tinha dor. Então ali eu vi a cura do Senhor. E lá ele me curou de outras coisas. Lá ele me curou no emocional, né? Mas seguindo das curas físicas, né? Daquilo que era palpável pra mim. Então, a asma, a coluna. Teve um culto que foi feito um apelo para quem tinha alguma questão física e eu tava com o meu ciático já há muitos dias ruins. Eu tomava remédio, não passava, eu fazia massagem, não aliviava. Muitos dias, eram mais de 15 dias com dor insuportável e não tinha nada que aliviasse, assim. E aí eu tava lá, pensei, ai, tanta gente com... Eu falei, o ciático é só o ciático, né? Tem outras coisas que Deus pode curar, né? Eu nem vou ir pra frente por isso. E o Espírito Santo falou, por que não? A cura tá disponível. Nossa. E na hora eu levantei e falei, tô indo. Tô indo. E eu fui. E ali, novamente, eu fui curada.
Nunca mais tive dor no ciático, eu tinha muita dor, muita dor. Aí depois do ciático, eu comecei a ter, eu já tive várias crises de labirintite, de parar no hospital e eles fazer protocolo de infarto, de tão grave que era a crise, né? E eu comecei a sentir muita dor no meu ouvido, um zumbido assim no ouvido e a tontura o tempo todo, e o remédio não fazia efeito, e nada fazia efeito, e nada fazia efeito. E aí, um dia, eu, orando com o irmão da igreja lá, que a gente ora sempre junto, eu falei pra ele, hoje eu quero uma oração. Eu já vinha pedindo a cura, né? Eu falei, eu quero uma oração, porque eu quero ser liberta dessa labirintite, eu não quero mais. E, gente, eu ainda sinto algumas tonturas de movimentos rápidos, que é normal que a gente faz ficar girando, a gente vai tontear, né? Mas aquilo que eu sentia de viajar, eu ficava com náusea, chegar no meu destino com náusea ruim. Nunca mais. Nada. Eu fui curada ali de novo. Uau. O Senhor, Ele tem a cura disponível, gente, se a gente crê. E todas essas curas eu pedi pro Senhor. Todas elas. Pedi, inclusive, a cura pro meu útero. Eu nunca tive diagnóstico de nada no útero, nos ovários, nem nada. Mas eu sentia de orar por isso, de clamar essa cura do Senhor, né? E um dia um irmão da igreja, ele chegou pra mim e ele falou, ele disse, Deus manda dizer que Ele tá derramando em ti uma cura que vai da cabeça até a sola dos pés. Nossa. E ali eu tive certeza que era a cura na região, né, do útero, enfim. Só que eu tinha uma alergia do ovo bem grave. Eu não podia comer um pedaço de bolo, uma fatia de bolo que eu passava mal. A gente fez um curso juntas agora recentemente, né? No dia da semana eu tinha o curso com a Luana, no outro dia eu tinha um curso que eu ministrava. E nos dois sempre tinha um bolo, sempre tinha alguma coisa. Em todas as vezes eu comi. Em todas elas eu comi. Não sei se você prestou atenção. Nunca passou mal. Eu nunca mais passei mal. Nunca mais. Uau. Então, mesmo sem eu pedir especificamente por essa cura, o Senhor derramou ela sobre mim. Porque eu sempre, todas as curas, gente, eu orei, eu pedi, eu clamei. E eu criei que eu poderia ser curada. Eu acreditei no poder que Jesus tem, que Deus tem de curar. E isso já é, gente, a cura já é... Além de nós reconhecermos que Deus sim pode nos curar, que Jesus nos cura, é você crer. Nossa. É muito forte. Se você tem alguma doença, tem alguma dor, tem uma ansiedade, tem uma depressão, tem... Ah, mas eu não sei se Jesus é capaz. Ele é. Já não vai, né? Aqui na Bíblia tem muitas passagens sobre cura, mas aqui, ó, só para vocês terem noção, Marcos 5, versículo 21. Jesus vence a doença e a morte. O que mais tem aí, amiga? Em Marcos tem vários, né? Em Mateus, então a gente tem no capítulo 8, ó, a cura de um leproso, a cura do servo de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Deixa eu ver aqui pra frente. A cura de um paralítico em Cafarnaum. A cura de uma mulher enferma, a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado. Nossa, gente, tem muita coisa. Se a gente ler assim, ó, for a fundo. Aqui, ó, Mateus 9, tá a cura do paralítico que a gente falou antes, né? E também tem, ó, Marcos 2. Jesus perdoa e cura. Marcos 3. Jesus cura as deformidades. Ainda no capítulo 13, no versículo 7. Jesus cura multidões na praia. Glória a Deus. Glória a Deus. Várias são as curas. Várias são as curas. Se você procurar na Bíblia, a gente só deu uma explanadinha, né? Mas tem muitas curas. E uma outra cura também que eu lembrei é recente. Tem uns 2 anos. A Lívia estava com problema de intestino preso. Então, tinha vezes que ela ficava até 5 dias sem ir ao banheiro. E quando acontecia dela ir, ela chorava muito, muito. Ela berrava, ela tinha medo, ela suava. Foi uma fase muito difícil pra gente. E aí, foi se intensificando, porque em vez de 5, começou a ser 6, até um dia que ela chegou a 7 dias.
E quando ela chegou no 7º dia, foi um dia que ela chegou a ficar branca assim, e eu vi que ela amoleceu no vaso e eu achei que ela ia desmaiar de dor. E eu fui ajudando ela ali, ela se acalmou e eu lembro até hoje assim, até o Vitor esses dias comentou, nossa, a Lívia, graças a Deus melhorou disso. Eu falei, foi cura. Eu fiquei na porta do banheiro e eu gritei assim, Senhor, por favor, Jesus, eu quanto mãe não aguento mais vendo minha filha chorar de dor, cura a Lívia disso. Em nome de Jesus, cura. Essa foi a minha oração. A Lívia não teve mais problema de intestino preso. Glória a Deus. E de repente, assim, amiga, ela tinha medo de ir ao banheiro. E agora ela vai escondida, quando vê, ela chama a gente. E assim, ó, virou uma coisa natural. Nunca mais ficou esse tempo sem ir ao banheiro. Ela foi curada. Tanto que esses dias eu até cheguei a achar, porque a gente teve que usar um remedinho nela. Achei lá e falei, nossa, o remédio que ela estava usando para quando ela estava com o intestino preso. São tantas as curas, a minha mãe também. A mãe teve minha mãe teve uma fase que teve câncer, fez tratamento e tudo mais. E quando ela operou aqui embaixo, né, para tirar o nódulo. E ficou eu acho que ficou alguma parte meio amortecida e ela sentia muita dor, né. E às vezes eu lembro que ela ia visitar a Mel e ela não conseguia ficar com a Mel muito tempo no colo porque doía os braços dela. E um dia eu orei e falei, Senhor, por favor, em nome de Jesus, tira essa dor dos braços da mãe, que a mãe consiga pegar as 2 netas no colo, que ela tenha esse prazer de pegar e apreciar esse tempo com as netas. E amiga, assim, ó, de verdade, minha mãe pegou as 2 no colo, tanto a Mel quanto a Lívia no colo, e assim, ó, que bênção que foi ouvir o Senhor ali. Porque se ela fosse pela dor dela, ela não ia conseguir segurar as meninas no colo, sabe? Na época também que ela teve esse problema de câncer, eu orei muito, muitas vezes, e pedi muito para Deus libertar ela, para Deus curar ela, e nós tivemos. Ela fez o tratamento da forma que precisava, mas a gente teve a cura e nunca mais voltou. E já fazem 13 anos. Tu falando da tua mãe, eu lembrei de uma situação que aconteceu com a minha mãe. Há 3 anos atrás, agora em dezembro fazem 3 anos, ela sofreu um acidente de moto. Ela tinha ido na minha casa, na véspera ali do Ano Novo, né? Tinha ido trabalhar, passou lá em casa para dar um abraço em nós e tava indo pra casa dela. E a poucas quadras da casa onde a gente morava antes, ela sofreu um acidente. E nós tava lá fora, eu, o Felipe e o Joaquim, meu celular tava lá dentro. Mas sabe quando vem aquela sensação assim, tipo, vai lá e pega teu telefone? Quando eu peguei o meu celular, a mãe tava me ligando. Meu Deus. E eu falei, ué? Quando eu atendi a ligação, minha mãe tava chorando no telefone. E eu sabia que ela tinha se acidentado. E aí ela me disse, ó, eu sofri um acidente, ela só me dizia assim, ó, eu não sinto as minhas pernas. E ela chorava desesperada, ela dizia, Rayara, eu não sinto minhas pernas. E eu pedi pra ela, onde é que tu tá? Ela disse, eu tô aqui perto. Eu peguei o carro, eu só falei pro meu marido assim, a mãe sofreu um acidente. Na época nós tinha 2 carros, eu peguei o carro e eu fui. Eu não falei pra ele aonde. E ele deduziu e foi me catando depois, né? E quando eu saí de casa, assim, totalmente aflita, com o coração angustiadíssimo, eu falei com Deus, Deus, por favor. Eu disse, minha mãe não. Eu falei, não deixa ela sem movimentos. Eu falei, por favor, interceda sobre ela. Na hora, gente, assim, ó, veio uma paz sobre mim e eu ouvi bem assim, ó, ela não vai ficar paralítica, paraplégica, enfim. Não é nada. Na hora veio uma paz sobre mim, assim, eu cheguei até o local, eu conversei com ela, eu disse como é que tá, ela falou, tá doendo muito o meu tornozelo. Eu falei, e as pernas? Eu tô sentindo. Gente, dava assim 1 minuto e meio até, e eu fui bem menos, porque eu fui no 12 ali, né? Ali eu vi a mão do Senhor. Eu vi a mão do Senhor, gente, a forma como que foi o acidente, ela voou por cima do carro, ela quebrou o para-brisa do carro. O capacete saiu da cabeça dela. Tinha tudo para ser algo extremamente grave. De tudo que poderia acontecer, ela quebrou o tornozelo e teve um esfolão no braço. Meu Deus. No rosto, nada, nenhuma outra fratura, nada. E ali eu vi a mão do Senhor. Mas enquanto eu ia, eu orava. Enquanto eu ia, eu clamava ao Senhor. Eu ainda não era cristã, mas eu tinha minha fé em Deus, né?
E eu fui clamando ao Senhor e falei, Senhor, não permita, Senhor. E eu senti a paz do Senhor me falando que ela não tinha, que não era nada, que era, né? Então, a nossa oração, o podcast anterior foi sobre a oração. A nossa oração sobre cura, ela tem, se a gente crer, se a gente confiar, se a gente pedir para o Senhor, Ele vai dar. Assim, esse aqui foi alguns dos testemunhos que Deus, pela sua misericórdia, confiou às nossas vidas, né? Mas, meu Deus, se você tem uma pessoa que você quer orar por cura, ore por ela, né, amiga? Interceda pela vida dela. O exemplo, você pela tua mãe, eu pela Lívia e tantas outras curas que o Senhor já nos deu. Interceda. A oração de cura, ela é uma oração que ela toca no coração de Deus, porque Jesus sempre falava assim, você quer? Era quando Jesus olhava no rosto, nos olhos da pessoa e dizia, você quer? Então seja curada. Até tem várias passagens aqui, ó, que se a gente for ler, a oração de cura do Senhor, ele não era uma oração extensa. Não, ela era bem objetiva. Até tem uma aqui, ó, da cura do leproso, né? O leproso aproxima de Jesus, o adorou, dizendo, olha só, Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. Deus. Jesus quer te curar. Basta que a gente clame, adore Ele, se prostre a Ele, clamando pela cura. Debaixo, eu tô falando tudo que tá aqui em Mateus, né, do 8 em diante. Fala da cura do servo de um centurião. Que ele vai até Jesus, né, ele fala, né, que ele tá com um servo que tá na casa dele, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe diz, eu vou lá curá-lo. Mas o servo, gente, olha a fé. Essa passagem para mim mostra o tamanho de uma fé que é o grão de mostarda aqui, né? Meu Deus. Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Apenas com uma palavra. E aí Jesus fala mais pra frente, né? Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Uau. Daí eles têm aqui um outro trecho e no final ele fala para o centurião, vá e seja feito conforme você crê. Uau! E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Glória a Deus. E tem curas que vão ser na hora, que vão ser visíveis, vão ser palpáveis. E tem curas que vai demorar um pouquinho, né? Curas que são mais internas, curas emocionais, que tem amargura, tem que arrancar a raiz e tudo mais. Mas não importa qual é a situação, Deus, ele tem a cura. E quando a gente ora em unidade, né, aqui em concordância por uma cura, por exemplo, a Luana tá com uma dor de cabeça. Gente, façam o teste um dia em relação a essa oração agora. Tá com uma dor de cabeça. Vamos orar aqui então pela tua cura, né? De 0 a 10, qual é a intensidade da tua dor? É 10. Senhor, a gente ora. Qual é agora? É 5. Senhor, a gente crê que o Senhor pode mais. Nós queremos 0, nós queremos que o Senhor cure totalmente. E a gente vai declarando. E vai reduzindo. Eu vivi muito isso dentro da escola que eu participo. De ver pé crescer. Como pé assim? crescer. A perna crescer, aliás. A perna, uma perna menor que a outra e a perna se igualar numa sala de cura. Meu Deus. No culto que eu sirvo, a gente já viu veias sendo criadas por Deus. Pessoas com metástases sendo curadas. Meu Deus. Pessoas que tomavam remédio para dormir e não tomam mais. Pessoas que tinham crises de ansiedade e não tem mais. Então a cura, ela tá disponível, mas a gente precisa crer e precisa buscar e ter a mesma fé que esse centurião teve e ter a mesma fé que a mulher do fluxo de sangue teve. Porque ela tentou, gente, olha a mulher do fluxo de sangue, ela tentou de tantas formas. Ela perdeu tudo que ela tinha vendendo, enfim, para tentar num médico, para tentar no outro. Não tô falando que aquilo que a medicina, que precisa da medicina, a gente tem que deixar de lado, não é isso. Mas ela tentou de várias formas, buscando em outras coisas, inclusive. Mas quando falaram para ela que Jesus podia curar, ela creu naquilo e ela buscou somente tocar as vestes dele. Então a fé
é o pontapé inicial para nossa cura. É isso aí. E se você, no dia de hoje, deseja que o Senhor cure a você e cure alguém, a nossa oração é para que o Senhor te alcance e te cure. Amém. Que Ele alcance, que Ele passe desta tela até a sua vida. Amém. E que se você tem alguém que veio em mente, ore por essa pessoa e peça que o Senhor guarde a sua vida e que Ele possa curar você interiormente, exteriormente, em todas as áreas da sua vida. Amém. Creia e será curado. Amém. E não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar. Se você, eu tenho certeza que alguma cura Deus já fez na tua vida. Então coloque aqui nos comentários para que mais pessoas vejam e testemunhem e vejam a grandiosidade do nosso Deus. Deus cura, Ele vai continuar curando desde que a gente creia e que a gente busque. E para a gente finalizar, quero ler uma passagem para vocês que está lá em Êxodo. Deixei marcadinho aqui. Está lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo... Ele é o 26, ele é bem longuinho, mas é o final do capítulo 26, do versículo 26. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Meu Deus. Então fique com essa mensagem. Aquele que cura vocês. Jeová Rafa. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Beijos. Sejam curados em nome de Jesus.